Ok, você está no Comente Bíblia. Esse é o terceiro e último vídeo dessa semana. Estamos narrando em Oséias capítulo 9 hoje, né? Quem é Oséias? Oséias é um profeta que profetizou para o Reino do Norte, para Israel, na época, vamos colocar aqui, do Ezequias, né? O rei do sul é Ezequias, o rei do norte aqui é Oséias, e ele profetizou também na época que eram contemporâneos deles, né? O Amós, o Isaías, tá? E Miqueias. Bom, antes da gente ir direto para o texto de Oséias 9, quero que você compreenda que esse profeta Oséias está falando aqui para o Reino do Norte, e o rei do norte, é o Oséias também, ele está preso, porque ele, desde que a Síria levou parte da população do Reino do Norte para lá, o Oséias era vassalo da Síria, pagava imposto, mas parou de pagar para eles, começou a pagar para o Egito. Aí o Salmanassé não gostou e mandou colocar ele na prisão. Oséias está preso. Certo? Vamos então a Oséias, profeta aqui, capítulo 9, versículo 1, diz: não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Cada eira de trigo. Salário da prostituição. Nas eiras dos trigos, era onde colocava o trigo para secar, e depois debulhado e soltado a palha, ele depois iria ser moído. Era o local onde muitas pessoas, na época antiga, pegavam, né, o resultado da colheita, a produção ali, muitos deles iam atrás de suas prostitutas cultuais, tá? Para oferecer sacrifício aos deuses e coabitar, praticar sexo com elas, né? Prostitutas cultuais. Recebiam tanto do produto da terra quanto dos animais também, porque elas se viam, não era uma prostituição assim liberada, que ela podia fazer o que quisesse com quem quisesse, onde quisesse. Não, cada uma delas estava servindo a uma divindade. Ok? Pois bem, Oséias 9, versículo 2: os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo, e o vinho lhes faltará, vinho novo, né? Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerá comida impura. Bom, isso aqui é literal? Se for, a gente teria que ratificar aqui o seguinte: Efraim voltou-se para o Egito e irá comer comida impura na Síria, porque Efraim, que é Israel agora, está na Síria, a maior parte está na Síria já. O rei de Israel está preso lá, né? Por que aconteceu isso? Porque o rei de Israel tinha traído Salmanassé da Síria e tinha se voltado para o rei do Egito, estava pagando imposto para o rei do Egito. Verso 4: eles não derramarão oferta de vinho para o Senhor, isso é a oferta de libação. Nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores. Às vezes dá um nó na cabeça da gente. O pão dos pranteadores, que torna impuro quem o come. Não é o pão em si que torna impuro quem o come. Mas geralmente, os pranteadores iam prantear em troca de pão. Ah, estou com fome, eu vou prantear hoje com você. Na casa de quem é? O fulano que morreu, filho do ciclano, na casa tal. Pronto. Comum. Tem empresa hoje, em vários lugares, em Israel inclusive, de pessoas que são pagas simplesmente para chorar. Mas nessa época, eles iam chorar, lamentar por pão. Não importa quem morreu, eu vou chorar. Era só isso, tá bom? Eu vou chorar, não importando quem morreu. Se for um cara que não tinha parente, ou se for um cara que era tão ruim que ninguém queria, as pessoas queriam se ver livre dele, pronto, o pranteador ia chorar, sem se importar com quem fosse, para comer pão. Qual é o problema? Para ele fazer esse chororô na casa do falecido, defunto, tá? E comer o pão, ele tinha que estar lá pertinho do caixão, do local onde está o morto, tá bom? E isso, pela lei, torna qualquer um impuro, não é só o sacerdote que se torna impuro. 1,80 m. Se você tiver 1,80 m, você está livre. Se você der mais um passo para frente, você já está impuro. Você não pode se aproximar de um cadáver. É a lei que determina isso. Ok? E aí você teria que ficar 6 dias sem pisar o pé no monte sagrado. Quando fala templo, é toda a extensão do monte sagrado, né? Tá bom? Não podia, sem primeiro passar pela purificação, né? E aqui no capítulo 9 de Oséias, versículo 4, diz que, parte B, né? Os sacrifícios não agradarão ao Senhor, e tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que torna impuro aqueles que comem. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. Ok? Versículo 7 diz que os dias de castigo vêm, os dias da punição estão chegando.
Por serem tantos os pecados e tão grandes a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado é considerado um violento, um louco, né? Louco violento. Verso 8 diz que o profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas e a hostilidade no templo do seu Deus. Ou seja, o profeta que profetiza de verdade mesmo, o profeta que não se vendeu por comida, agora é perseguido em todo lugar. Onde ele se mexe, tem gente querendo o sangue dele aqui. Né? Versículo 9 diz, eles mergulham na corrupção como nos dias de Gibeá. Gente, vocês lembram de Gibeá? Gibeá de Benjamim. Tá? O que houve lá? Olha, tinha um levita da região de Efraim que estava seguindo na estrada principal aí que vai de Jerusalém, Betel, a Siló, até lá em cima lá. Esse levita, ele tinha uma concubina que era da cidade de Belém, a mesma cidade de Davi, cidade de Jesus, tá? E aí o que aconteceu foi que esta concubina, ela foi morta em um estupro coletivo, lá em Gibeá de Benjamim, né? E o que aconteceu? Por causa disso, por causa da soberba dos homens de Benjamim, eles quase foram destruídos. Quase ficaram com uma tribo a menos em Israel. Porque houve guerra de todo Israel contra Benjamim. Ficaram só uns 600 homens, e aí depois tiveram que arrumar mulheres para poder a tribo não se acabar. Mas isso tudo começou por causa desse problema aí com a concubina do levita, né? Que era da região de Efraim, mas a concubina era de Belém. Tá ok? Pois bem, versículo 10 de Oséias 9, vai dizer que quando eu encontrei Israel, foi como se encontrasse, como quem encontra uvas no deserto. Quando eu os vi, os antepassados, né, deles, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Alegra o coração, né? Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Baal-Peor, olha aí, voltando na história. Baal-Peor fica de frente de Jerusalém, né? De frente de Jericó, cidade das palmeiras. Na passagem, na entrada para a Terra Prometida. Região dos Moabitas e Amonitas ali. Eles contornaram e iam entrar agora. Foi quando eles se corromperam mais uma vez, quebraram a aliança antes de entrar e quebraram a aliança depois que entraram. Quer o quê? Né? Eles vieram em Baal-Peor, foi quando eles se entregaram ao culto, né? Ao culto a Baal, Berit não, Berit é de outra coisa lá. Baal-Peor, né? É o deus ou a divindade dos pecados sexuais. Foi quando um neto de Arão atravessou um casal lá com a lança, lembram disso? E Deus falou, eu estou com ele, ele que tem a minha visão, ele é zeloso com a minha lei. Pois é, esses cultos em Baal-Peor, esses cultos a esse Baal aí, meu irmão, minha irmã, presta atenção, era o que tinha de pior, tinha sacrifícios humanos, orgia, bacanal, sabe? Era um negócio assim de envergonhar Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, de envergonhar os mais pecadores da história. E então eles se consagraram a Baal-Peor antes de entrar na terra da promessa. Certo? Mais para frente nós vamos ver que eles quebraram a aliança também em Gilgal. Vamos lá. Olha aí, Oséias 9, verso 12 diz, mesmo que criem filhos, porque os cultos lá eram tipicamente só sexo. Mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles, ai deles quando eu me afastar. Né? Verso 14 aí, ó. O Senhor, ó Senhor, o que dirás a eles? Aí a resposta, dá-lhes ventre que abortem e seios ressecados. Agora versículo 15, Amós 9,15, por favor. Toda a sua impiedade começou em Gilgal, de fato ali os odiei. Por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra, não os amarei mais, todos os seus líderes são rebeldes. Gilgal é o primeiro acampamento depois que literalmente tomaram posse da terra da promessa, gente. Em Gilgal, Josué recebeu ordem para circuncidar todos os homens que nasceram nos últimos 40 anos e que não tinham sido circuncidados no deserto. Aí você vê que o símbolo da aliança mosaica era o sábado. Eles estavam tão fixos no sábado, depois que mataram um ou dois lá, todo mundo guardava o sábado. Mas o princípio da aliança mosaica está lá em Abraão, que é a circuncisão. E essa nova geração que entrou na terra vai ser circuncidada em Gilgal.
Ou seja, está reafirmando a aliança com o Senhor em Gilgal, e ali mesmo eles quebraram a aliança, Senhor. Como? Idolatria. Verso 16 de Oséias 9. Vamos lá. Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem frutos, mas mesmo que criem filhos, eu os matarei, né? Eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvido, serão peregrino entre as nações. Aqui está falando das 10 tribos do norte, o reino do norte. E isso aconteceu. Estão peregrinando entre as nações aí, estão voltando agora. Oséias 10, versículo 1, de Israel era como uma videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas, ou seja, mais aumentava seus ídolos. O coração deles é enganoso, e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Versículo 5 vai dizer que o povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro, de Bet-Aven. Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Até o bezerro. Vamos levar até o bezerro, negado. Exílio, tá? Assíria. Até o bezerro chamado de ouro. Não é de ouro maciço. Já falei uma vez. O correto é dizer que era feito de madeira e só coberto de ouro. Verso 6. Oséias 10, 6. Diz, sim, até ele será levado para a Síria. Bezerro, né? Como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação e Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira. Olha aí. Por causa do seu ídolo de madeira. Está se referindo ao boi, o bezerro de ouro. Verso 7. Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade, que foram os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão os seus altares. Então eles dirão aos montes, cobri-nos, e as colinas caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá, de novo, tá? Referindo-se a Gibeá, de Benjamim. Desde os dias, verso 9 aí. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e permaneceu assim, como pecando. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Né? Fazendo menção da guerra que houve de Israel, Benjamim, Israel. Ok? Quando eu quiser, os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para puni-los, para prendê-los, por causa do seu duplo pecado. Quando fala duplo pecado, talvez esteja referindo-se aqui ao pecado em Baal-peor e Gilgal. Talvez esteja se referindo aqui, talvez, ao problema da concubina de Belém, que era concubina do Efraimita, que era levita, que morava em Efraim, que foi morta num estupro coletivo, e a guerra que veio depois. Isso é duplo pecado. Mas o profeta Jeremias também fala de um duplo pecado. Lá na frente nós vamos ver. 2 pecados um pecado duplo o povo cometeu contra mim. A mim me deixaram manancial de águas vivas. Cavaram cisternas rotas que não retêm água. Né? Bom, vamos lá. Oséias 10, versículo 12, vai dizer, semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, façam sucos no seu solo, não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês, ok? Vamos parar aqui, daremos seguimento próxima semana, se o Senhor nos permitir, nos abençoar. Se você deseja contribuir comigo, eu vou deixar, a minha chave Pix vai estar aí, nos comentários, tá bom? É só pegar aí o canal, o e-mail, né? comentebiblia@gmail.com, tá bom?